Colossenses 1, versículo 24 ao 29, amém? Então, como eu já tinha falado, vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem. Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, ou sofro, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, como louvamos nessa manhã, nós nascemos para te adorar, Senhor. Queremos continuar te adorando por meio da sua palavra. Que a sua palavra cumpra aquilo que está no seu coração para falar aos nossos corações, Senhor. Fala com a sua igreja nessa manhã. Revela mais da sua palavra para nós. Que nós pedimos em nome de Jesus. Ontem nós falamos um pouco sobre a mensagem central do ministério do apóstolo Paulo, né? E foi algo tão surpreendente que nós saímos da casa do Andim da Luísa quase 10 horas da noite, né? Rendeu tanto assunto, desde 4 da tarde, depois de um temporal que nós passamos por meio daquele vale e chegamos lá, foi assim uma bênção, irmão. Assim, eu vou dizer a verdade, eu dormi até muito pouco, eu fiquei tão alegre com a comunhão. Eu falei, gente, nós portamos aquilo tudo e o coração dos irmãos, do Daniel, do Davi, né, os jovens que estavam lá ontem. Eu falei, gente, a gente já está velho, né, nessa caminhada, mas isso mostra que a palavra é a palavra de Deus, né? E quando você fala a palavra, explica a palavra, o resultado é que as pessoas entendem o que está no coração do Senhor para elas. E Paulo, ele entendeu a excelência, né, como eu falei, da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, quem é Jesus Cristo, e o que Cristo fez para nos salvar. E Paulo, quando ele inicia o versículo 24, ele, por causa dessa pessoa e da obra dessa pessoa, ele vai dizer agora, ele está falando no tempo presente, que eu vivo no meu ministério agora, né, eu posso servir o Senhor. Por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Aí Paulo diz, eu me alegro nos meus sofrimentos. Mas que sofrimentos? É por causa dos sofrimentos de Cristo que adivinha os sofrimentos de Paulo. Ao seguir o Senhor, a entender o ministério que ele recebeu, Paulo abraçou o sofrimento. Paulo não falava sofrimento, fica para lá que eu vou ficar aqui. Tem situações no nosso chamado como servo do Senhor que os sofrimentos, irmãos, vão vir para a gente. Você não vai querer, mas ele vai vir. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro, falando sobre os sofrimentos, ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como que se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não tem nenhuma coisa extraordinária quando o sofrimento vem. Quando o sofrimento vem é para a gente mesmo. Então não descarte, não pare de sofrer, não deixe o sofrimento de lado, porque o sofrimento é uma marca real que você é um servo e uma serva do Senhor. Se você não tem sofrimento na caminhada, não sofre na casa, não sofre com o marido, não sofre com o filho, não sofre no trabalho, não sofre nessa sociedade que a gente vive, dificilmente você vai
se vê como um cristão. Temos dias de luta, mas também temos dias de vitória. Temos dias de perda, mas também temos dias de esperança. Mas tudo está voltado para o que Paulo chama aqui dos meus sofrimentos por vocês. Isso é interessante, né? Porque os sofrimentos que nós temos, Pedro chega a dizer assim, se você sofre como ladrão, como avarento, como fofoqueiro, como quem se intromete na vida do outro, ele diz é uma perda de tempo. Mas se você sofre como um cristão, glorifica a Deus e o Espírito de Deus que repousa sobre você. Então, a gente poderia colocar aqui dois tipos de sofrimento, que você procura e o sofrimento que você tem que sofrer por causa da igreja, por causa dos irmãos, quando o seu coração, né, fica ali dolorido por os irmãos estarem na comunhão, para você poder, né, ali dar alguma coisa em relação à palavra de Deus para eles. Agora, tem sofrimentos que é nosso. E se você brigar com seu vizinho, é o seu sofrimento. Se você ficar discutindo, procurando briga em casa, é o seu sofrimento. Se você ficar maltratando as pessoas, é o seu sofrimento. Se você enganar as pessoas, é o seu sofrimento. Então tem sofrimento que a pessoa bota a culpa no diabo. Ela que procurou. Ela foi atrás daquilo, ela quis aquilo. Aí ela fala, Deus me abandonou nisso aqui. Não, irmão. A gente precisa ter discernimento espiritual para entender quando é a vontade de Deus e quando não é a vontade de Deus no sofrimento. Então não procure sofrimento que Deus não te deu, amém? Tem coisas que você vai lá e procura. Uma irmã uma vez falou assim para mim, eu estou endividado até a cabeça. Eu falei, mas você orou o Senhor? Buscou a presença do Senhor? Ah não, fui lá, eu vi que eu poderia, e foi lá e fez o empréstimo e não conseguiu pagar. Aí ela falou que era o diabo. Falou, o diabo está me atormentando. Eu falei, não, irmão. Dobra o seu joelho, pede perdão ao Senhor, trabalha e quita a sua dívida. Amém? É o seu sofrimento. Então tem coisas, irmãos, que não é o sofrimento pela igreja, amém? O sofrimento de Paulo, olha como ele diz, preenche o que resta das aflições de Cristo. Peraí, Paulo está preenchendo o sofrimento de Cristo, mas o sofrimento de Cristo não foi um sofrimento último e final? Claro! O sofrimento de Cristo na cruz, ele está falando das aflições de Cristo na cruz. Quais são os sofrimentos de Cristo na cruz? A coroa de espinho, os pregos nas mãos, a lança do lado, o desamparo do pai dele, a cusparada, os açoites. Tudo foi só dele, irmãos. Você estava lá, na Via Sacra, no Jardim da Agonia? Nós não estávamos lá. Mas olha o que Paulo vai falar. Existe um sofrimento que é de Cristo, que agora é meu, que é na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Você já sofreu pelo irmão? Você tanto quer ele na presença do Senhor, na caminhada do Senhor, irmão, nós somos chamados a sofrer pela igreja também. Sofrer para que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a salvação, conheçam o plano de salvação. Às vezes a gente não quer sofrer para a salvação dos nossos filhos. A gente quer que as coisas, que o outro faça aquilo que o Senhor nos deu como papel de pai e mãe. Crê no Senhor e será salvo o quê? Tu. É uma promessa, irmãos. Ore pelos seus filhos. Se consagre pelos seus filhos. Se possível, leve seus filhos para congregar. Leva a sua casa, leva a sua família. Congregue, não desiste da sua casa, irmão. Eu fui o primeiro da minha casa, eu era o mais zombado. Todo mundo passava bebendo no quintal, ficava, já contei esse testemunho, debaixo de uma árvore com a Bíblia e um monte de livro com meus 13 anos, lá no Mutuá. E hoje, irmãos, metade da minha família creu em Jesus Cristo. Estão no caminho do Senhor. Então vou te dizer, as aflições pela igreja, pelas pessoas que você quer no caminho do Senhor, é real, amém? Sofra as aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Como a gente precisa, irmão, ter o coração de sofrer por aqueles que a gente ama. Foi isso que o Senhor fez. Ele sofreu por mim e sofreu por vocês, para que hoje nós estivéssemos aqui na presença dele,
e na comunhão ouvindo a palavra dele. Olha o 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da paz de Deus. Então houve um tempo que Paulo não era ministro da casa de Deus. Paulo era perseguidor da igreja. Ele entrava nas casas, arrastava os crentes. Atos 8 diz que ele entrava nas casas, arrastava os crentes, matava os crentes, com a autorização dos principais sacerdotes. E ele até participou em Atos 7 da morte de Estevão. Aquele jovem, Saulo, de quem jogaram as vestes de Estevão, era esse Paulo que vai ser salvo no caminho de Damasco. Imagina a ira que ele tinha contra a igreja, como ele odiava a igreja, mas houve um tempo em que ele se tornou servo de Jesus Cristo. Então, se Deus salva Saulo, ele pode salvar qualquer um, irmão. Cachaceiro, beberrão, cracudo. Ele salva a hora que ele quer, no momento que ele quer, e no desejo, no plano e o propósito eterno dele. Não tem nada e ninguém que possa impedir a salvação do Senhor. Paulo diz aqui, eu me tornei o quê? Servo. Quando ele estava... E ele não estava indo reunir na igreja. Ele estava indo matar os crentes em Damasco. Atos 9, de repente ele viu uma luz do céu e uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendeu, irmãos? Pessoalmente, não foi a igreja que pregou para Saulo, amém? A gente quer a igreja, não, vou levar a igreja na minha casa, para com isso, prega para ele. Jesus foi quem falou para ele, irmão, muita gente tem sido salva e vai ser salva por Jesus Cristo somente. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus. Jesus não falou que ele procura a igreja. Jesus falou, eu vim te salvar desse sentimento de morte, de homicídio no seu coração, irmãos. Deixa o Senhor salvar quem você ama, amém? Não se coloca entre o Senhor e a pessoa. Ora por ela, irmãos. Saulo foi salvo e diz, eu me tornei ministro de acordo com, essa palavra dispensação é mordomia. É tipo essa casa. Essa casa tem uma mordomia. Ela tem uma sala, ela tem uma cozinha, ela tem 2 quartos, ela tem banheiro, ela tem varanda. É isso que Paulo está dizendo, que ele se torna um oikonomos, um cuidador da casa de Deus. É aquele que vai, principalmente onde tudo que a gente mais necessita em casa é preparado na cozinha. Por isso que toda cozinha tem que ter fogão. Fogão de 4 bocas, ou fogão elétrico, um fogãozinho de 2 bocas. Casou, não precisa nem ter cama, mas tem que ter, a mulher fala, um fogãozinho de 2 bocas. Porque tem que ter comida, irmãos. Casa boa é uma casa com muita comida, igual da Fátima. Com muito suco, muitas coisas, muito doce. É tanta comida que tem até uma mercearia. É isso que é a igreja, irmãos. A igreja não pode ser uma igreja pobre. Que a pessoa chega e não tem nada para alimentar ninguém. Ninguém enche a barriga. Você senta... Para que você vai na igreja ou no culto? Para ficar com a barriga cheia, gente. Você vai lá, tem gente que fala assim, meu Deus, entrei vazio, já vi assim, e saí vazio. Que aqui a gente sai com a barriga cheia, amém? Que a gente seja os Josés, irmãos. Quando houve fome em toda a terra do Egito. Ele teve o sonho de Faraó, ele interpretou os sonhos e deveria acumular comida para sustentar todas as pessoas que viessem ao Egito. Por isso Deus levantou José. Para quê? Para que ele preparasse um celeiro e amontoasse um monte de trigo para alimentar as pessoas. Inclusive os seus irmãos. Interessante, né? Inclusive os irmãos dele, quando desceram para o Egito, foram atrás de quê? De comida. Quem era José? Um mordomo, irmãos. Era um mordomo de Faraó. Faraó falou, aqui o meu anel, só eu tenho autoridade de sentar no trono, mas abaixo de mim, todo
todas as nações vão ter que vir aqui e ao seu celeiro para pegar trigo contigo, José. Amém? Irmãos, que a gente tenha um celeiro cheio de alimento para as pessoas. Que sua casa se torne um celeiro, você seja esse José na sua casa. Abre o armário, né? Pega alimento, irmãos. Que alimento? A palavra. Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Colossenses 3,16, Paulo diz assim, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Tem que ter palavra. Mordomo tem que ser isso aqui. Eu vou te mostrar o que é um mordomo. Mordomo é uma pessoa que a comida é preparada e ele pega a bandeja, coloca o alimento e oferece, serve para alimentar as pessoas. Esse era o ministério de Paulo, irmãos. E é o seu e o meu ministério. Nós somos como Paulo e como José, para alimentar teus celeiros e as portas bem abertas para... Olha que coisa linda. Paulo diz assim, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno... Olha, está na palavra aqui. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como que se alimenta a igreja? Não é com festa. Não é com cantoria. Não é com retiro. Não é com conferência. Não é com programações. O que alimenta a igreja é a palavra de Deus. Davi falou, escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele disse, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Irmãos, a palavra. Se tirar a palavra do nosso serviço, da nossa mordomia, a igreja fica com fome. Ontem foi tanta abundância de palavra que até quem nunca esteve ali no nosso meio, quem nunca ouviu aquilo, abriu a palavra e falou. Daniel falou, até Davi nas entrelinhas falou. Por causa da palavra, irmãos. Hebreus diz assim, a palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela entra e divide juntas e medulas para discernir a intenção do coração, irmão. É esse livro que direciona a igreja. Não é que eu vim criar um modismo para os irmãos. É a palavra de Deus. Se a gente quer seguir o Senhor na igreja, a gente tem que se voltar para a palavra 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, manifestado à igreja. Que mistério? É que todo o Antigo Testamento e todas as profecias estavam apontando para a pessoa que viria. Quem era essa pessoa? Você sabe quem é? Cristo Jesus. Isaías 7,14 apontava para esse mistério que estava escondido no Antigo Testamento. Isaías diz lindamente, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quem é o filho? Isaías 7,14. Jesus. Isaías 9,6. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre o Senhor. Quem é o filho de Isaías 9,6? Jesus. É o mistério. Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, com E maiúsculo. Quem é o ele? Jesus. Isaías 7,14 fala do nascimento de Jesus. Isaías 9,6 fala da pessoa de Jesus e seu ministério. Isaías 53 fala da crucificação de Jesus. E Paulo diz agora que esse mistério foi revelado à igreja. O que a igreja tem como revelação? Que Cristo nasceu, que Cristo viveu, e Cristo morreu, irmãos, pela igreja. É isso que Paulo está dizendo, o mistério revelado. Olha o 27, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Qual é a riqueza do mistério? Para onde aponta o mistério? Paulo vai dizer, entre as nações, os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória, irmão, deixa eu te explicar para os irmãos. Não é você ir para o céu, andar na rua de ouro. Não é.
A esperança da glória já começou, que Cristo, a glória de Deus, já veio habitar em você. A esperança tem que começar aqui para você esperar essa pátria que está por vir. Se essa esperança não estiver em você, você não quer saber de Cristo. Tem que começar agora. Por isso que Jesus, em João 14, disse assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha a esperança. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, mas vou preparar lugar e voltarei para vós outros, porque aonde vocês estiver, eu também estarei. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: mas para onde você vai? Estava andando 3 anos com Jesus e não sabia o lugar para onde Jesus estava indo. Não sabia, irmãos. Não tinha essa esperança em vós. A esperança ainda era externa. Jesus estava ali multiplicando pães, curando, operando milagres, sinais e maravilhas. Aí Jesus, em João 14,6, ele diz assim: não tem um lugar para ir. Eles estavam esperando Jesus levar eles para um lugar. A gente sempre quer um lugar para ir, né? Onde que é o lugar, Brena? Vão descer para onde a gente tem que ir. Domingo não vai para nenhum lugar, meu irmão. Nós não estamos indo para nenhum lugar, não. Nós estamos em João 14,6. É ali, quando Jesus fala do lugar que você tem para ir, que é esse lugar que é a morada, que é a casa que o Pai está preparando. Jesus, surpreendentemente, diz assim: eu sou! O lugar é Ele! Ele diz: eu sou o caminho para o lugar é Ele. A verdade. Aqui não está a verdade, amém, irmão? Ah, o Fábio me acusaram que eu sou detentor da verdade. Pobre, miserável Fabinho, não tem verdade nenhuma. Eu tenho Cristo, irmão, que é a verdade. A verdade não é o que eu leio, não é o que você lê, que leu Calvino, leu Lutero, leu Calbart, leu Lloyd Jones, J. Packer. Isso não tem nenhum valor se você não foi para a verdade, que é Cristo. Porque se espantam. Porque a gente está indo sempre para a verdade, que é Jesus. Nós não estamos atrás da verdade. Por isso, na crucificação, levaram Jesus diante de Pôncio Pilatos. Qual é a pergunta de Pôncio Pilatos? Que é verdade? Jesus ficou mudo, olhando para ele. A verdade estava encarnada na frente dele. Estava ali. E Jesus se revela para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade, que vida? Eterna. A gente está pensando que a vida é depois que morre, a vida eterna. Já começou, por isso seus olhos ficam cheios de lágrimas ao ouvir, porque a eternidade já entrou em você. Que eternidade é essa? Jesus! João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então você terá. Vai ter o verbo. Tem a vida eterna. Então a vida eterna já começou. Por isso, quando a gente louva, a gente chora. Isso que quando chamam a gente despenca. Eu vou lá. Por isso, quando convida a gente para o aniversário, a gente fica: não vou levar, não, mas fica ali até o final. Porque a gente tem algo, irmãos, que o mundo não tem. Não tem algo que ninguém tem, que é essa eternidade. Eclesiastes diz assim: Deus colocou a eternidade dentro de nós. Você tem noção, irmãos? Que a gente não deseja o carnaval. Não é porque você não quer pular carnaval, não. Você quer. Quem gosta de um sambinha, fica doido. Mas a eternidade não deixa. O que é eterno está ali. Você lembra quando Jesus fala em João 17,3? E a vida eterna... Olha, o que é a vida eterna? As pessoas estão esperando morrer. Sabia que os crentes esperam isso? Morrer para ir para o céu? Jesus falou: a vida eterna é esta. 2 pontos. Que conheçam a mim e o meu Pai. O que é a vida eterna? É o conhecimento de Deus.
Quando você conhece Deus, Deus te mostra Jesus, você já está na eternidade. É o mistério revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Qual é a nossa esperança? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Caminho não é para onde você vai, ele é o caminho. A verdade não é o que você vai ler de Calvino. Eu fui acusado de ser calvinista, sou mesmo. Mas não é isso que eu estou seguindo. Eu estou seguindo Jesus. Calvino é só um servo, como Lutero é um servo, como Gerson é um servo, como... É um servo que morreu e está sepultado. Mas o meu Jesus está ressurreto, assentado nos céus. Eu não dobro o joelho para Calvino, nem Lutero, nem Andinho, nem Joana. Meus joelhos se dobraram nessa manhã para Jesus. E a vida, que é a vida eterna. E Paulo, terminando 28 e 29, diz assim, ao qual anunciamos e advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Sabe o que eu venho fazer aqui? Te levar para Jesus. Não é para o meu ministério, irmãos. Eu nem tenho, eu acho que eu nem tenho. Acho que a gente nem tem. Porque verdadeiro ministério leva as pessoas para Jesus Cristo. Pode estar na batista, presbiteriana, congregacional. Se te levarem para Cristo, amém, irmãos. Nós não estamos aqui defendendo placa e rótulo, ou esse é o ministério, irmãos. Nós temos um único ministério, que é o ministério de Jesus Cristo. E todos os servos se aproximarem de você, apresenta ele para Cristo. Amém? Em oração, leva ele para Jesus Cristo, terminando 29, para isto é que eu também me afadigo, eu sofro, perco noite de sono, me esforço o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Isso é o ministério de Paulo. Nós vimos do versículo 24 a 29, quem era Paulo e o seu ministério? Por que Paulo tinha um ministério? Porque ele viu Jesus Cristo. Ninguém aprende a ser ministro porque estudou um livro, porque foi para um lugar para estudar. Não. Eu sempre uso o exemplo de pai e mãe. Tem curso para pai? Tem curso para mãe. A Brena tá com a cividão dela, de moto, de carro, até casar e arrumar um filho. Ah, que beleza. Quando nasceu o filho, Isaac vai falar, amor, vou te inscrever num curso de preparação maternal. Não existe. Incrível que não tem curso de preparação maternal. Cria, hein, Fátima? Não vai dar certo, não. Porque mulher nasce para ser mãe. Entendeu? Por isso que o feminismo não dá certo na igreja. Mulher não nasceu para ser homem. Amém? Pode ter até característica, pode ser avançadinha. Eu vi uma que foi engraçada no Instagram. Ela muito forte, ele mais magrinho, igual o Valdeci. Aí o Bunny botou assim, sabe por que ele nunca levantou a mão contra ela? O braço da mulher é desse, tá morto. Mas mulher, mesmo forte no seu eu, no seu ser, porque Deus criou vocês com essa capacidade. Tem mulheres que são mais firmes que a gente, irmão. São mais ordeira, tem direção. Mas saiba de uma coisa, na igreja, Deus nos criou com um único propósito, servi-lo. E servir a Deus, você nasce para servir. Ninguém vai te chamar para servir. Se Deus te chamou, ele vai colocar igual a Anderson. Eu vou te explicar ser pai. É impossível. Quando a Aninha nasceu, Andinho virou pai. Não tem jeito. Aprende a trocar fralda, fazer mamadeira e fica à noite acordado, estressa com a mulher. E, irmãos, a mesma coisa é no chamado do Senhor. Não tem... a única coisa que pode te preparar é esse livro aqui. Lendo o livro, orando e reunindo. É a forma de te preparar. Então que o Senhor revele mais da pessoa do Senhor para você. Amém? Te louvamos nessa manhã. Agradecidos pela graça de conhecer quem era Paulo.
e de forma tão sobrenatural o Senhor o salvou no caminho de Damasco e tornou um servo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque todos nós somos os Paulos na nossa casa, na sociedade que vivemos. Somos como Paulo, Senhor, entrando e saindo, pregando o Evangelho, anunciando que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para gerar a igreja. Que o nosso coração se conforme a esse grande ministério, que não é ministério de Fábio, ou de fulano, ou de ciclano, mas é o ministério do Senhor Jesus Cristo, que Paulo abraçou e nós abraçamos também. É o ministério do Espírito Santo que está nos guiando, nos direcionando, nos levando para a esquerda, nos levando para a direita, e quando é tempo de parar, o Espírito Santo também diz: fique parado, não ande agora, vá devagar. Senhor, que sejamos sensíveis nessa manhã ao ministério do Espírito Santo na igreja. Nós não queremos se apossar do que é seu, do que o Senhor comprou com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Nós não queremos roubar a igreja das suas mãos, Senhor. E nos perdoa se o nosso sentimento foi visto assim por alguns. Nós queremos nos arrepender nessa manhã e deixar ainda o controle nas suas mãos. Como nós falamos ontem, que Cristo é a cabeça da igreja e que não há muitos motoristas na igreja. Não tem dois volantes para muitas direções, mas só temos um motorista na igreja. Só tem um piloto guiando, como Paulo diz, que Cristo é o capitão da salvação. Ele é o condutor do seu corpo, da igreja. Por isso, conduza a igreja aqui em Unamar. Incluímos todos os irmãos, os que estão aqui, os que também não estão. Também incluímos irmãos da Vila do Sol, Senhor, que estão agora na Santa Ceia, que não deu para estarmos com eles hoje, mas o nosso coração está ali também, Senhor. Visita a igreja ali da Vila do Sol, seja com o pastor Paulo ali, seja com o Sandro, a Patrícia, Senhor, seja com o Carlos, seja com os irmãos ali, o Zito no ministério, que a igreja também se encha da graça do Senhor ali, como estamos aqui cheios do teu Espírito e da sua presença entre nós, que a graça do Senhor seja derramada, Senhor. Abençoa-nos ainda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.